Estou lendo uma introdução ao Novo Testamento de F.F. Bruce, antes de entrar mesmo, no Novo Testamento. Então aqui a partir da página 1545, tópico uso neotestamentário do Antigo Testamento. Não tópico, mas o capítulo, e o tópico é padrões de cumprimento. Cada um dos textos citados é um registro ou comentário de eventos que aconteceram na história de Israel. Além disso, a forma em que esses profetas de diferentes períodos interpretam a história dos seus tempos e preveem o futuro à luz disso, mostra que eles compreendiam que todo o curso daquela história revelava certos princípios fundamentais, segundo os quais Deus realizava o seu plano para a nação. O dia do Senhor seria o clímax da visão a qual apelavam. E é a partir de Atos 2 que observamos que a igreja primitiva reconheceu que o dia do Senhor tinha iniciado de fato por meio dos eventos da humilhação, morte e ressurreição de Cristo. Confira a situação e a aplicação que Pedro faz de Joel 2,31, no dia de Pentecoste. Assim, para deixar clara essa convicção e para justificá-la, os autores do Novo Testamento apelaram, por sua vez, aos textos proféticos que falavam tanto do dia do Senhor quanto dos eventos que conduziram a ele. A esperança e os temores dos profetas se realizaram e se consumaram finalmente em Cristo. Assim, Pedro, ao levar a mensagem de Cristo a Cornélio, anunciou que Cristo é aquele que Deus constituiu juiz de vivos e de mortos. Todos os profetas dão testemunho dele. Atos 10, 42 e 43. Dodge conclui, portanto, que todo o corpo de textos proféticos, como citados pelos autores do Novo Testamento, Lucas, Atos, João, Paulo, o autor de Hebreus, e 1 Pedro, forneceu a subestrutura da sua teologia, que eles acreditavam destacar o fato de que os eventos da história que aconteceram sob Pôncio Pilatos, não obstante, podiam ser considerados também uma demonstração do propósito determinado e do pré-conhecimento de Deus. Atos 2, 23. Alegoria e tipo. Precisamos fazer menção, no entanto, de dois usos feitos do Antigo Testamento de forma diferente pelos autores do Novo Testamento, que até aqui foram omitidos nesta discussão. No mundo do Novo Testamento, havia um método amplamente aceito de interpretação da literatura antiga, que, embora considerado normativo, apresentava alguns problemas para o comentarista. Esse era o método da interpretação alegórica. Era empregado pelos exegetas judeus, em grande parte sob a liderança de Filon de Alexandria. O seu propósito não era dar ao expositor em potencial uma liberdade que consistia principalmente em uma imigração muito fértil, mas evitar algumas dificuldades que o texto tradicional apresentava à mente grega e também dar algum valor às ideias filosóficas com as quais, evidentemente, os autores originais do texto dificilmente teriam tido contato. Talvez surpreenda à primeira vista
que esse método não seja encontrado com maior frequência no Novo Testamento do que evidentemente é o caso. O tratamento que Paulo dá ao episódio de Agar e Ismael, Gálatas 3, do 21 ao 31, Gálatas 4, do 21 ao 31, é como o apóstolo afirma expressamente, alegórico. Gálatas 4, 24, grego atina estin alegoromena. Agar representa o Sinai, a montanha da lei, e Ismael, seu filho, os judeus como filhos da lei. Então, de novo, Agar representa Sinai, a montanha da lei. Ismael, seu filho, os judeus como filhos da lei. Isaque, o filho prometido, se assemelha à igreja, aflita sob o sofrimento. E todo o argumento de Gálatas, até esse ponto da carta, isto é, a oposição entre fé e lei, é assim retratado. E aí Paulo, como já vimos anteriormente, combina outros trechos, Isaías 54:1, que servem de comentário de toda a sessão. Na alegoria não é o contexto histórico original, Gênesis 16 e 21, ou a intenção original do seu autor que é exposta. Isso significa que o Antigo Testamento fornece algumas figuras de linguagem que servem para o reforço posterior de alguma ideia do Novo Testamento. Mas a ideia em si não é deduzida do Antigo Testamento. Pode bem ser que Paulo esteja respondendo a certas objeções dos círculos judaicos que supostamente haviam empregado algum método alegórico contra o seu próprio modo de exegese. Assim que ele vira acho que ele escreveu errado aqui. Assim que ele vira o argumenta, que no caso é o argumento, contra os seus oponentes pelos meios que eles mesmos usavam. Só isso já deveria ser advertência suficiente para o exegeta moderno no que diz respeito a uma forma perigosa de interpretação bíblica. Além disso, o fato de que esses exemplos de verdadeira alegoria são incomuns no Novo Testamento torna relativamente evidente que outro método de exegese do Antigo Testamento usado por autores do Novo Testamento, semelhante à alegoria, deveria, no entanto, ser distinguido. É o método tipológico, Early Ellis, página 126. Diz apropriadamente do emprego que Paulo faz desse método, que tipo usado como método exegético tem um sentido muito mais restrito do que tipos poderia sugerir. Podemos discordar, no entanto, da designação que Ellis dá ao episódio de Agar, Ismael como tipológico. Há uma série de outras figuras que teriam servido ao argumento de Paulo e, de qualquer forma, como já sugerimos, ele não leva em consideração muito da citação histórica original. Mas no caso da tipologia restrita é diferente. Adão, em um contexto singular, torna-se um tipo do qual Cristo é o antítipo, Romanos 5. Ele tem em mente dizer que Cristo é um Adão melhor e que a obra salvífica de Cristo se estende nos seus efeitos a todos os homens, assim como o pecado de Adão se estendeu nos seus efeitos a todos. Assim, Adão era um tipo daquele que haveria de vir. Romanos 5,14. A outra correlação entre Adão e Cristo, no fato de que os dois estão na dianteira de um curso de eventos. Adão no início da história, Cristo no início da história da salvação. Da mesma forma, em 1 Coríntios 15:20,
Estar em Adão é pertencer à ordem natural. Estar em Cristo, Romanos 5,17, é receber todas as bênçãos da Era Nova. C.F.J. Monk, Poem The Salvation of Mankind, 1959. Além disso, o Cordeiro Pascal, Êxodo 12, é mais um tipo de Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, 1 Coríntios 5,7, em que eventos históricos associados a essa refeição sagrada têm a sua contraparte, como também o cumprimento direto em Cristo. Adiante, 1 Coríntios 10,6, Paulo usa a palavra tipo como para denotar a associação entre o Antigo Testamento e a mensagem cristã. Ele a usa mais 2 vezes em 1 Coríntios 10. Essas coisas ocorreram como exemplos. Gr. Tipoi, para nós, 1 Coríntios 10,6. E essas coisas aconteceram a eles como exemplos. Ver 11, Gr. Típicos, no caso no grego, né? Esse Gr aqui é grego, abreviação, tipoi ou típicos. Eles, página 126, associa esse trecho com mais exegese tipológica rigorosa em Paulo e em outros textos. Mas o sentido das palavras de Paulo nesse trecho sugere que ele estava comparando o pecado de Israel com aquele tipo de pecado que parece atingir o povo de Deus em cada época, de maneira que, assim como Israel se desviou do caminho no deserto, em virtude de sua desobediência e incredulidade, também hoje o povo cristão, exatamente pela mesma razão, é tentado a se afastar do caminho da vida santa e obediente de acordo com a vontade de Deus. Isso não significa nada mais do que Paulo estar dizendo que o problema de Israel acaba se tornando, depois de uma reflexão mais profunda, um problema típico e que não há outra razão a não ser essa para o seu uso do termo tipos, que em outros textos, no entanto, poderia ter uma conotação muito mais técnica. Há um exemplo importante de tipologia explícita em Hebreus. Fora alguns casos de tipologia imprecisa, Moisés capítulo 3, Arão capítulo 5, etc. É com a figura de Melquisedeque capítulo 7 que o autor elabora a sua tese com mais cuidado. Como é o seu costume, o autor primeiramente cita um salmo, nesse caso, o bastante citado Salmo 110, e então esclarece a sua citação pela referência à narrativa do Antigo Testamento, aqui Gênesis 14. Em primeiro lugar, a importância para Hebreus está o nome Melquisedeque, rei da justiça e rei da paz, sendo este tratado como uma formulação do original Salém no lugar de Jerusalém. No lugar de Jerusalém, sugere também que a disposição da justiça e paz é naturalmente sugestiva. Ele dá referência a Gênesis 14, 18, F.F. Bruce, Hebreus em Peak's Commentary, 1962, página 1013. Depois confira Isaías 32, 17. Né? Então, quer dizer, sugere também que no caso aqui eu ia falar, no lugar de Jerusalém, Salém no lugar de Jerusalém, sugere também que a disposição da justiça e paz é naturalmente sugestiva para o autor. Né? Aí ele vai citar outra referência também, F.C. Singe, Hebreus, em The Scriptures, 1959. Além disso, no entanto, Melquisedeque é um sacerdote para sempre, outro fator tipológico, e a indicação de que as circunstâncias do seu nascimento e morte não são mencionados no Antigo Testamento é adequada para fazer desse misterioso sacerdote do Antigo Testamento um tipo de Cristo mais do que apropriado,
cujo sacerdócio não tem fim, e a sugestão do autor de Hebreus é reforçada na sua exposição com apelo a mais um fato estranho, o de que Levi, que estava no corpo do seu antepassado, pagou a Melquisedeque os dízimos na pessoa de Abraão, assim sugerindo que o sacerdócio que Melquisedeque tipificava era ainda maior do que o de Levi. E aí ele vai dar referência a Hebreus 7:10, nota de rodapé da NVI. No Novo Testamento, há 2 casos do uso do termo antítipo como uma expressão definitiva, Hebreus 9:24 e 1 Pedro 3:21. O primeiro cria poucas dificuldades para o comentarista moderno. Cristo, diz o autor, não entrou no santuário terreno, representação do verdadeiro, no grego antipa ton aletinon, mas no próprio céu. O antítipo aqui é substantivo. Tanto o santuário terreno quanto a contraparte celestial representam o mesmo original espiritual, isto é, a entrada na presença santa de Deus. No entanto, a relação tipo-antítipo em 1 Pedro 3:21 não é tão clara, embora G. Selvin, The First Epistle of Peter, segunda edição, 1961, página 298 a 299, tenha formulado uma boa argumentação a favor de tomar o batismo que corresponde a isso. Assim, a RSV, a água do dilúvio como significado que o dilúvio indicava só de maneira vaga, aquela salvação perfeita que é representada de forma dramática no batismo. Vê-se, portanto, que havia certa flexibilidade em relação à interpretação tipológica no Novo Testamento. Mesmo assim, do começo ao fim podemos discernir uma série de princípios básicos na exegese tipológica. O tipo sempre tem o seu próprio lugar e significado, independentemente do que possa prefigurar. Assim, o dilúvio foi um desastre para a humanidade em Gênesis 7, mas foi salvação para aqueles que se refugiaram na arca, ou o Cordeiro Pascal de Êxodo 12 levou ao cumprimento da promessa de libertação do povo de Israel no cativeiro, mesmo a parte do sacrifício maior que veio a simbolizar. Assim, os autores do Novo Testamento nunca destruíram o sentido histórico das Escrituras do Antigo Testamento para depreender alguma lição espiritual das suas páginas. Tampouco encontravam algum significado oculto intricado no texto original diante deles, mas um significado simples, evidente e direto. E eles parecem ter restringido o método tipológico para descobrir indicações proféticas de doutrinas fundamentais que afetavam a pessoa de Cristo ou a vida e prática da Igreja do Novo Testamento. O valor dessas regras básicas será evidente para o comentarista moderno. Não obstante o desejo de Dodd de limitar os textos a partir dos quais os primeiros pregadores supostamente pregaram e argumentaram, ele certamente não iria limitar o conhecimento que eles tinham do conteúdo geral do Antigo Testamento. Aliás, o exame da interpretação tipológica nos escritos de Paulo e de outros autores mostra quanto a mente dos autores do Novo Testamento percorria várias áreas do Antigo Testamento. E esse fato, ao passo que nos assegura do seu conhecimento do Antigo Testamento, também serve como freio contra material tipológico desnecessário sempre que não foi originariamente pretendido. Até em tempos modernos, é possível que um autor tenha uma ideia ou uma imagem em mente
de forma definida o suficiente para moldar o que está dizendo, sem que ele esteja consciente disso. Se, por exemplo, as palavras do nosso Senhor, eu lhes darei as chaves do reino dos céus, Mateus 16:19, são uma alusão intencional, como sugere Tasker, The Old Testament in the New Testament, segunda edição de 1954, a Isaías 22:22, ou não, está certo que esse texto contribuiu para a formação do outro. Uma referência mais explícita ao texto de Isaías, no exemplo, aparece em Apocalipse 3:7. O Amém aos propósitos de Deus. O que está claro no uso que o Novo Testamento faz do Antigo Testamento é que, da multiplicidade de citações do Antigo Testamento, os autores do Novo Testamento fizeram a sua mensagem ter significado para uma série de fatos incontestados, abrangendo a história do Evangelho. A diversidade e riqueza do seu uso das Escrituras do Antigo Testamento, entretecidas em um único cordão, capacitaram-nos a afirmar com confiança que essas Escrituras demonstravam o propósito determinado e o pré-conhecimento de Deus, Atos 2:23, e o cumprimento resultante. No seu clímax, os autores do Novo Testamento viram cumpridas em Cristo as intricadas e diversas profecias concernentes ao servo do Senhor e ao Filho do Homem. Se a primeira personagem for entendida como sendo basicamente a nação de Israel na sua totalidade, então Cristo é o verdadeiro Israel e todos os que estão em Cristo são herdeiros dessas promessas. Embora possivelmente deveríamos ser cuidadosos em ir adiante, como faz L.C. Allen, The Old Testament in Romans, Vox Evangélica 3, 1964, página 23. Quando projeta a imagem com vistas a incluir Paulo como um... Aqui ele deu duas citações, quando ele fala C. Allen, deu o Testamento Romanos 1:8, né? É uma citação, e depois Von Evangélica 3, 1964, outra citação, página 23. Quando projeta a imagem com vistas a incluir Paulo como um emissário especial do Evangelho. A figura do Filho do Homem, independentemente de ele ser considerado um indivíduo que representa o povo todo ou não, é claramente compreendida no Novo Testamento como uma prefiguração profética de Cristo, que como homem atingiria por meio do sofrimento, morte e exaltação tudo que Deus tinha designado para a humanidade. Para os autores do Novo Testamento, a paixão do nosso Senhor foi decisiva para qualquer compreensão apropriada do prenúncio profético da mensagem do Novo Testamento. Aliás, há uma série de passagens que falam da atividade preexistente de Cristo, de tal forma que fazem dele tanto sujeito quanto objeto da profecia do Antigo Testamento. Paulo identifica a rocha, Êxodo 17:6. Com Cristo, 1 Coríntios 10:4, e os profetas, escreve Pedro, que prenunciaram a graça que deveria ser mostrada a nós, foram movidos pelo Espírito de Cristo, que neles estava quando lhes predisse o sofrimento de Cristo e as glórias que se seguiriam àqueles sofrimento. Referência a 1 Pedro 1:11. O grande caudal das Escrituras, por consequência, se alarga com o surgimento do Novo Testamento, mas é uma extensão daquela revelação anterior e, ao mesmo tempo, a garantia que valida a sua
importância normativa. 2 Timóteo 3, 14 ao 17. E sem dúvida a inspiração divina dada aos autores do Novo Testamento foi tal que, nas palavras de C.F.D. Mowley, eles vieram às Escrituras a partir de uma experiência já ocorrida. E somente tiveram de ler em seus contornos gerais e na sua história viva e a confirmação de que o que eles tinham experimentado não era hostil e estranho. Embora fosse tão novo, era o clímax, a culminação, o amém a todos os propósitos de Deus. 2 Coríntios 1:20. The Beast of the New Testament, 1981, página 90. Afinal de contas, não pode haver autoridade maior para a pregação da mensagem cristã em qualquer época do que o fato de que a obra salvífica de Cristo se cumpriu segundo as Escrituras, 1 Coríntios 15, 3 e 4. Então aqui vai terminar a introdução do Novo Testamento, e daí ele já entra no próximo capítulo. Vou já começar a ler o estudo acerca de Mateus.